Louvado seja o Senhor, depois de termos desfrutado da mesa dele, estamos agora juntos para desfrutarmos da sua palavra. Na semana passada, nós vimos o Senhor vencendo as tentações. E hoje nós veremos o Senhor começando o seu ministério depois de ter sido aprovado, depois de ter vencido ao diabo. Mateus capítulo 4, versículos 12 e 13, registram de uma maneira bastante breve esse início do seu ministério. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Aqui nós temos dois curtos versículos, mas nos outros evangelhos fala um pouco mais desse início do ministério do Senhor. Nós vimos que o Senhor, depois de ter sido batizado, o Espírito pousou sobre ele, não é? Como pomba, e o Pai falou: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer." Depois, no início do capítulo 4, nos é dito que o Senhor, guiado pelo Espírito, foi levado ao deserto para ser tentado. Nós podemos ver o Senhor sendo guiado pelo Espírito, e Lucas registra que ele estava cheio do Espírito. Nós vemos o Senhor sendo guiado pelo Espírito, ali no meio da tentação do deserto, mas depois de ter sido aprovado, depois de ter vencido a Satanás, as tentações, ele continuou sendo guiado pelo Espírito. Porque nós podemos ver que o início do seu ministério foi um início humilde, passo a passo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19, até capítulo 2, versículo 12, mostra o período inicial do seu ministério na Galileia, Judeia, e depois voltando para a Galileia. E o que vamos ver agora no Evangelho de João foi o primeiro sinal que ele fez. Dentre tantos sinais, nós podemos ver o seguinte: Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 4. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Versículo 3 diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então nós podemos ver que Jesus, logo no início, né, ele foi para Caná da Galileia, no início dos sinais, né, como diz o Evangelho de João, e participou de um casamento. Daí a mãe de Jesus, né, Maria, pediu para ele, falou para ele: não tem mais vinho. Mas daí ele falou uma frase: ainda não é chegada a minha hora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o início do ministério do Senhor também era algo guiado e determinado por Deus. Não foi algo de uma escolha própria. Imagina alguém com tanto poder, poder de fazer milagre, né? Ocultar-se. É fácil?
Se você tivesse o poder do Senhor Jesus, o que você faria? Talvez você estivesse andando por aí, né, fazendo um montão de milagres. Eu quero que todo mundo me conheça. Não é assim? Essa é a maneira do homem. Mas essa não é a maneira do Senhor. E aí, no versículo 7 de João 2 diz, Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Preste atenção, isso ele falou aos servos. Foi uma coisa que aconteceu nos bastidores. E ele transformou a água em vinho. Nós sabemos disso, não é? Ele disse para aqueles servos, né? Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Olha o versículo 9. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Olha, o mestre-sala, aquele que estava cuidando da festa, não estava sabendo de nada. O Senhor Jesus havia feito um sinal, mas somente os servos sabiam. Está vendo? Ele não fez uma coisa, ele não chamou todo mundo e disse, olha agora o que eu vou fazer. Traga água aqui, vou transformar água em vinho. Não. Por quê? Porque não havia chegado a hora dele ser manifestado ainda publicamente. Os irmãos compreendem? Ele era guiado pelo Espírito. Tanto que o mestre-sala, depois de ter provado, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Quem estava sabendo eram os discípulos e aqueles servos. Olha o começo desse ministério. Foi cheio de propaganda? Não. Foi para o homem ver? Não. Foi tudo debaixo da direção de Deus. Está certo? Isso é algo muito importante. O Senhor, sabe, em todo momento, ele fazia as coisas segundo a vontade de Deus. E isso é um fator muito importante quando nós servimos ao Senhor. Nós devemos servir da maneira de Deus, na hora que o Senhor determinar, sem buscar glória própria, sem procurar manifestar-se aos homens a sua própria maneira. Agora, vamos ver uma coisa que eu creio que é importante. Por quê? Porque aqui no início de Mateus, nos diz que, ouvindo, porém, Jesus que fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, sitiado à beira-mar. Então, olha só, agora um outro ponto que nós precisamos ver, que no Evangelho de João, capítulo 4, aliás, capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Olha só, nós vimos aquele sinal em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Um sinal feito para poucos, para os mais íntimos, e também para aqueles servos que estavam ali. O resto das pessoas não sabiam de nada. E aqui consta, nessa porção de João 3, que Jesus com seus discípulos estavam batizando, tá certo? E olha só, João
estava também batizando. João, a função dele era apresentar o Senhor, não é? Então, você pode ver, depois de ter apresentado o Senhor, ele deveria ou não ter saído de cena? Ele deveria ter saído de cena, mas ele não saiu de cena. Preste atenção, o Senhor começa o seu ministério aqui com seus discípulos batizando e ele enfrentou a concorrência de João. Foi um início fácil? Não foi um início fácil. E aqui diz, pois João não tinha sido ainda encarcerado, por isso João ainda batizava. Mas João deveria ter saído de cena. Todos nós gostamos de ter um bom início e gostamos de ter um início que todo mundo está ali para nos aplaudir, não é? Essa é a natureza humana. Mas com o Senhor, no início, não foi assim. E agora, nós vamos ver por que ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum. Lucas, capítulo 4, versículo 6, diz, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E no versículo 29 a 30 diz, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Nós podemos ver aqui o Senhor sendo rejeitado na cidade de Nazaré. Então ele decidiu morar em Cafarnaum. Olha só, que início. Um início humilde, um início com concorrência, um início com rejeição. Ele desistiu? Não, porque ele sabia que o Senhor o estava guiando. Deus Pai o estava guiando. O Espírito o estava guiando. Ele foi morar em Cafarnaum, que era na região, né, da Galileia, como mostra aqui na palavra, né, logo no início. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Se você quer começar e fazer sucesso, você tem que ir para uma cidade grande, né? Isso não é se alguém vai começar algo, geralmente faz. Mas o Senhor não fez a escolha do homem, ele fez a escolha de Deus. Olha só, em João 7, versículos 1 a 5, nos é dito algo muito interessante, tá? Preste atenção. Aqui diz, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. O ministério do Senhor foi fácil? Não foi. Ele andava pela Galileia, né? E não foi percorrer a Judeia porque os judeus queriam matá-lo. Daí versículo 2 diz, ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, preste atenção o que os irmãos de Jesus falaram para o Senhor. Deixe esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto.
Os irmãos de Jesus falaram, ó, que negócio é esse, fazendo as coisas aqui de maneira oculta? Vá para a Judeia, torne-se público, mostre-se para todo mundo. Diz assim, se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Está vendo? O Senhor Jesus sempre esperava pelo tempo do Senhor, mesmo no cumprimento do seu ministério. Ele sabia, ele começou o seu ministério com 30 anos. Ele sabia que ele morreria aos 33 anos e meio. Ele sabia. O tempo, humanamente falando, era curto, não é? Então, se alguém olha, o tempo é curto, qual que é a reação? Eu vou fazer agora um montão de coisa porque eu tenho que aproveitar bem o tempo. Por um lado está certo, mas por outro lado, o Senhor Jesus, ele sabia que se ele seguisse o que Deus determinasse, Deus ganharia o que Deus estava desejando. Está vendo a importância de seguir a direção do Senhor? Na maneira do Senhor e no tempo do Senhor. Aí nós sabemos, ó, então o Senhor Jesus foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Você pode ver, ele fez essa escolha guiado pelo Espírito. E o resultado disso, olha os versículos 14 a 16 de Mateus 4. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Você pode ver, pelo fato do Senhor Jesus ter seguido a direção do Espírito, não ter feito, não ter desempenhado o seu ministério à sua própria maneira, mas debaixo da direção de Deus, pelo fato de ter obedecido à maneira de Deus, ao tempo de Deus, o que aconteceu com ele fez com que a palavra fosse cumprida. Olha, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Amados irmãos, amadas irmãs, lembre-se sempre, se nós obedecermos ao Senhor, se nós seguirmos a palavra de Deus e o tempo de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir em nossas vidas. E isso é algo muito, muito importante. Ele estava ali, e aqui diz, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Aqui nos mostra as pessoas que jaziam nas trevas. Essa palavra jazer é ligado a uma pessoa morta, né? Aqui jaz fulano de tal. O que significa? Significa que está ali parado e não sai de lá. Não sai mais de lá. Por isso que fala isso é jazer, jaz, aqui jaz. No grego, ele tem o sentido de ficar sentado e inativo, parado. Mas esse povo estava nas trevas. E parado. Como um morto. Então nós podemos ver que trevas e morte têm ligação. Trevas e morte espiritual têm ligação.
Porque aqui ele diz, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E aqui diz, os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, aqui há duas características do povo: jazer em trevas e viver na região e sombra da morte. O que quer dizer região e sombra da morte? É na esfera da morte e debaixo da influência da morte, por causa tão perto da morte que até faz sombra. Para quem está em trevas, para quem está na região e sombra da morte, há uma solução. A solução é luz. E o que aqui diz é, viu grande luz. Uma luz forte. Uma luz forte como a do sol. Esse é o nosso Senhor. Você sabe, quanto mais intensa a luz, mais nós podemos ver a condição em que estamos. Por exemplo, você olha para esse ambiente, o ar aqui está muito puro. Mas se aqui incidisse raios solares, você veria poeira, né? Flutuando no ar. Vocês já viram? Não viram? Na sua casa, quando tem uma incidência de luz assim, você vê aquelas partículas flutuando no ar. Você diz assim, puxa, eu achava que o ar estava muito limpo, mas está cheio dessas pequenas partículas. Então você pode ver, quanto mais intensa a luz, mais nós vemos a condição em que nós estamos. E o que nós precisamos agora saber, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quem está em trevas precisa de luz. Quem está na morte precisa de vida. Então o Senhor Jesus veio para ser a solução do povo. E continua sendo a solução do povo até o dia de hoje. A solução para você e para mim. Não é? Quando estou nas trevas, eu preciso de luz. Quando estou na morte, eu preciso de vida. E o Evangelho traz essa realidade. E é tão importante isso. Versículo 17 de Mateus 4 diz, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas, preste atenção, o Senhor veio, ele brilhou como uma grande luz, veio trazer luz para os que estavam nas trevas e veio trazer vida para aqueles que viviam na região e sombra da morte. Mas, é só isso? Não. O Senhor quer salvar, o Senhor quer chamar para que nós possamos segui-lo. Correto? Por isso que em Mateus 4, capítulo 18, diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nós podemos ver, o Senhor vem brilhar sobre nós, porque nós vivíamos nas trevas.
Ele veio nos dar vida, porque nós vivíamos na região em sombra da morte. Então podemos ver, essa é a ação do Senhor, trazer luz e trazer vida. Mas ele também faz algo, ele faz um chamamento para você e para mim. Olha o que diz aqui. Aqui fala de Pedro e André que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Eu gosto muito dessa expressão, porque é uma expressão muito simples, porque diz assim, por que lançava as redes ao mar? Porque eram pescadores. Em outras palavras, eles faziam isso porque eram tais pessoas. Certo? Eles eram pescadores, por isso eles lançavam as redes. E agora, o Senhor diz para eles, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso quer dizer o quê? Vem me seguir, eu vou mudar a sua vida. Esse é o significado simples. Eu quero mudar o seu viver. O que você vive fazendo? Eu vivo lançando as redes. Tá certo? Você vive lançando as redes porque você é um pescador. Mas eu vou dar para você uma outra missão. Eu vou dar para você um outro sentido para a sua vida. Eu vou dar para você uma outra razão para viver. Aqui diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É muito interessante esse termo, pescadores de homens. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Deus vai usar o dom que deu a você para o reino de Deus. O seu dom é ser pescador, mas agora você vai usar esse dom para o reino de Deus. Você vai usar esse dom para o evangelho. Você vai usar esse dom para a glória de Deus. Está vendo? Um chamamento para dar um novo propósito de vida. Isso aconteceu também com Tiago e João. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e daí chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. E nós vimos, né? Pedro foi usado para abrir a porta, para introduzir os judeus e os gentios na igreja, não é? Então ele foi realmente o pescador de homens. E João foi aquele que com seu ministério estava remendando as redes. Por quê? Porque muitas heresias depois entraram na igreja. E os escritos de João foi para remendar a rede, foi para eliminar os furos que haviam já, que estavam já na rede, os danos que a igreja já havia recebido. Está vendo? O Senhor usou os dons deles. Mas aqui eu quero, amados irmãos, que vocês prestem atenção a uma coisa que é muito importante, tá? Aqui diz, no versículo 20, falando de Pedro e João, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E no versículo 22, falando de Tiago e João, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Isso quer dizer o quê? Que para seguir o Senhor, você tem que deixar de seguir o que você seguia antes. Tem que abandonar o que você seguia antes, para poder seguir o Senhor de uma maneira adequada. Se tem duas pessoas indo por caminhos diferentes, você consegue seguir as duas pessoas ao mesmo tempo? Consegue? Não. Você tem que escolher a quem seguir. Pedro
ele costumava ouvir o chamamento das redes, né? A rede de pesca era importante para ele. A rede diz, vem, Pedro, vem, vem, vem. Nós sabemos que depois da morte, ressurreição do Senhor, teve um momento que Pedro diz, eu vou pescar, não é? É porque tinha aquele chamamento, ele conseguiu ouvir aquele chamamento. Mas preste atenção, para seguir o Senhor de maneira adequada, nós temos que abandonar o que nós seguíamos antes. Amado irmão, amada irmã, a quem você segue? Você quer seguir o Senhor? Então você tem que abandonar o que você seguia antes. Esse é um princípio espiritual de grande importância. E outra coisa que eu acho também que é bastante importante é um outro exemplo de chamamento que foi o do próprio Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 9 diz: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O Evangelho de Marcos, registrando esse mesmo fato, em capítulo 2, versículos 13 e 14, diz o seguinte: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Agora, o registro do Evangelho de Lucas está em Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 28, referindo-se a esse mesmo fato que é o chamamento de Mateus, também chamado de Levi. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Nesses três registros, os registros nesses três evangelhos do chamamento de Mateus, tem uma característica muito especial quando colocamos esses versículos juntos. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, começa com partindo Jesus, mostrando o Senhor Jesus iniciando uma jornada. Em Marcos capítulo 2, versículo 14, começa assim: quando ia passando, mostra Jesus no meio de uma jornada. E em Lucas, capítulo 5, versículo 27, começa com: passadas estas coisas. Aqui nos mostra o final de uma jornada. Qual é o significado espiritual desse fato? Isso quer dizer que quando o Senhor tem uma jornada, Ele chama você no início, Ele chama você no meio e Ele chama no fim. Os irmãos compreendem? Não interessa a condição. Se você encontrou o Senhor no início, Ele vai chamá-lo. Se você encontrou o Senhor no meio, Ele irá chamá-lo. Se você encontrou o Senhor no final, Ele irá chamá-lo. E o que é maravilhoso é que diz que Levi se levantou, deixando tudo, o seguiu. Essa questão de seguir o Senhor é algo muito importante na nossa vida espiritual. Hoje, nesse dia de hoje, quem você está seguindo? Isso é algo muito importante.
Mateus 16, versículos 24 e 25, é uma porção muito conhecida da palavra de Deus, diz o seguinte: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Está vendo? O Senhor, né, quando ele estava chamando Pedro e André, ele disse assim: vinde após mim. Correto? Quando ele falou para o Mateus, ele disse: segue-me. Vinde após mim e segue-me. Mateus 16, 24 diz: se alguém quer vir após mim. E também diz: siga-me. Está vendo? Esses dois aspectos. Qual é a maneira? Negar a si mesmo, tomar a cruz. E por que isso é importante? Amados irmãos, amadas irmãs, você quer ser um vencedor? É muito simples. Basta seguir o Senhor. Se você seguir o Senhor, você se tornará um vencedor. Como nós podemos ver isso? Apocalipse 14, versículo 4, a parte B, falando das primícias. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E isso é algo muito importante, amados irmãos, amadas irmãs. Qual é o segredo dessas primícias? Seguir o Cordeiro todos os dias. Seguir o Senhor todos os dias. E outra lição que está nesse chamamento. Talvez você tenha o seguinte sentimento: eu vivo aqui nessa terra, eu não sou grande coisa. Alguns têm o sentimento de ninguém me quer. Eu não sou uma pessoa influente, eu sou uma pessoa pouco conhecida, ninguém dá valor para mim, ninguém me quer. Mas nessa porção do chamamento, amado irmão, amada irmã, aqui o Senhor está mostrando uma coisa. Ele está dizendo para cada um de nós: eu quero você. Talvez o mundo não queira você, mas eu quero você. Para alguém que quer mudar o mundo, né? Uma pessoa que quer mudar o mundo, chamaria um pescador para segui-lo? Chamaria um publicano, um coletor de impostos, desprezado, visto como um grande pecador? Mas o Senhor quis e o Senhor chamou. Isso é um grande encorajamento para nós, amados irmãos, amadas irmãs. Nessa manhã, o Senhor está falando: talvez o mundo não queira você, mas eu quero você. Eu quero que você me siga. Você é importante para mim. Eu posso torná-lo um pescador de homens. Eu vou mudar a sua vida. Sabe? Esse é o sentimento que o Senhor tem, e é isso o que a palavra de Deus deseja mostrar a nós.
que nessa manhã possamos ouvir o Senhor falar: vinde após mim. Possamos ouvir o Senhor falar: segue-me. E que a nossa reação possa ser como de Pedro, André, Tiago e João, possa ser como de Mateus. Levantou-se, abandonou tudo e seguiu o Senhor. É isso que Deus deseja fazer hoje. Pode começar hoje. Talvez você já tenha começado antes. Mas para quem não começou, pode começar hoje. E um dia, quando houver, né, o arrebatamento das primícias dos vencedores, vai ser dito exatamente isso. São seguidores do Cordeiro, aonde quer que vá. E você poderá se lembrar, começou naquele dia 21 de novembro de 2021, eu comecei a seguir o Senhor. E agora estou lá como um vencedor. Amém? Que o Senhor nos abençoe.